Louvado seja o Todo-Poderoso Rei do Universo, aquele que dá vida aos mortos, aquele que traz existência ao que nunca existiu, aquele que abre porta onde nem mesmo existe porta, aquele que se revela ao ser humano com seus sinais e maravilhas, nos levando à libertação, nos trazendo à redenção, nos redimindo de tudo aquilo que nos afasta a Ele. Quando Ele mostra os seus sinais e as suas maravilhas ao ser humano, Ele leva o ser humano à liberdade. Liberdade para sermos aquilo que Ele nos criou para ser. Liberdade para amar o Eterno com todo o nosso coração e com o nosso coração aberto para ouvir a sua voz, para cumprir o seu querer na nossa vida. Ele, o Todo-Poderoso, o Alto Existente que se revela, aquele que dá vida aos mortos. Ele nos revela a sua palavra para que, através da sua palavra, nós possamos viver, ser redimidos e libertos. Ele, com esse amor sem fim, amor esse que a gente não pode nem compreender, está além da nossa compreensão. Ele nos mostra o caminho de Teixubá. E é por causa desse amor que eu e você, aí onde quer que você esteja, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, nos reunimos nesse dia, obedecendo a voz do Todo-Poderoso que nos disse para santificar esse dia para Ele. É por causa desse amor que nós temos por essa palavra que estamos aqui reunidos. Eu me chamo Kessia e nós estamos mais uma vez aqui, reunidos, para aprender mais, para olhar mais, para perceber mais as maravilhas do Eterno. Maravilhas para aqueles que ouvem a sua palavra, mas praga para aqueles que não atentam à sua palavra. Porque aqueles que ouvem a sua palavra, ele faz distinção. Aqueles que ouvem as suas palavras, veem as maravilhas que é a sua palavra. Porém, aqueles que não ouvem a sua palavra, veem apenas pragas na sua frente. Porque eles não ouvem a voz daquele que os criou. Gente, essa semana nós vamos vamos fazer um resumo, né? Continuar o livro de Shemot, como a gente está desde ontem, com o nosso querido Moré Renato. Então, nós vamos continuar. E aqui, na minha porção da Torá, nós vamos fazer um pequeno, não tão pequeno assim, porque aqui essa fala que só, né? Mas vamos tentar fazer um pequeno resumo, tá bom? Dessa porção maravilhosa que o Eterno nos deu. Para que nós possamos, mais ainda, perceber as suas maravilhas, né? As suas maravilhas, as maravilhas da sua mão poderosa. E a porção dessa semana é a continuidade do que nós vimos na semana passada. Já vamos entrando, né, pra gente ganhar tempo, porque aqui nós não perdemos tempo, nós ganhamos tempo. Então, desde já eu te peço, abre o teu coração, né? Prepare os teus ouvidos, abre o teu coração, para que o Eterno venha falar com você, para que o Eterno venha falar comigo. Meu coração já está aberto, pronto para ouvir a voz, para continuar ouvindo a voz do Eterno e ter sensibilidade de ver os seus sinais e não endurecer o nosso coração. É esse o desejo da minha alma para você e para mim nesse momento, para que nós continuemos com o nosso coração aberto. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que o Eterno te abençoe e você possa compreender que as maravilhas do Eterno estão para o seu povo e que todos os seres humanos podem ter essas maravilhas na sua vida. A maravilha do Eterno é a sua palavra, a palavra que liberta, que redime e que salva. É a sua palavra, através da sua palavra, daqueles que ouvem a palavra do Eterno, que eles recebem a libertação, a salvação e a redenção. Então, que o Eterno toque no teu coração e você inicie o seu caminho de Teixuvá.
Então, seja mais do que bem-vindo, tá bom? E como eu disse, a porção dessa semana, ela é a continuação, a segunda porção de Shemot, né? Na semana passada, nós vimos que Yosef já havia morrido e que se levantou um faraó que não conhecia o Yosef. E tudo que o Eterno fez ao Egito nas mãos de Yosef, né? E esse faraó, ele tem medo, ele teme o poder e o número de Israel, do povo hebreu. Então, ele percebe que esse povo é grande demais, que esse povo, à vista dele, por ser grande, é poderoso também. Então, ele arma um plano, ele vai primeiro tentar matar os filhos homens de Israel, mas ele não consegue, porque ele vê que a mão poderosa, quer dizer, ele não percebe isso, mas nós sabemos disso. A mão poderosa do Eterno está sobre os filhos hebreus. E por causa disso ele não consegue tirar por muito tempo a vida dos homens de Israel. E no meio disso nasce Moshe, aquele que foi jogado nas águas, mas salvo por elas. Aquele que se chama Moshe porque foi tirado das águas. Ele cresce no palácio, dentro da casa daquele que queria matá-lo, mas o Eterno mostrando que quem dá e tira a vida é ele. Esse menino, ele cresce dentro desse palácio, né? E ele aprende tudo que os costumes, as tradições, as crenças egípcias trazem ao ser humano que vivia naquela época, assim como nos dias de hoje, né? Quando você vive num povo, numa cultura, você vai aprender sobre aquela cultura. Mas aos 40 anos, Moshe, ele olha para o seu povo e ele vai ver que o seu povo é oprimido. Então, Moshe, ele tenta reagir e agir com suas próprias mãos e, fazendo isso, ele mata um egípcio. Por causa disso, ele tem que fugir para não perder a sua própria vida e vai parar em Midian. Com o seu sogro Jetro, né, que não era seu sogro, mas passou a ser, e passou então de príncipe do Egito para pastor de ovelhas. O Eterno queria um pastor. Então ele tira esse homem de dentro do palácio e leva para o deserto. No deserto, ele pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele chega até o monte do Eterno, do Elohim, Todo-Poderoso. E lá, ele vê um arbusto em chama, ele fica curioso, se aproxima, e então ele é chamado para salvar o povo de Israel. E então ele chega lá, né? Ele chega lá em Israel, lá no Egito, com o povo de Israel, mostra os sinais, e é aí que nós começamos a porção dessa semana. Quando o faraó, no capítulo 6, chega quando Moshe, no capítulo 6, chega a faraó e diz, deixa o povo do Eterno ir para que o adore. Faraó olha para a cara dele e diz, quem é esse tal de Elohim para que eu deixe o povo sair, né? Agora que o povo está trabalhando para mim, como é que tu quer que eles vão embora? E aí nós entramos na nossa porção, que se chama Vá Errar, né? E apareci. Vamos lá, gente, abre o seu coração. Eu fiz só um pequeno resumo do que a gente já viu, para que aqueles que chegaram agora entrem no contexto e entendam, né, sobre o que nós estamos falando, tá bom? Porque eu penso em todos. Então, vamos começar. Nós terminamos no capítulo 2, no capítulo 6, versículo 2, e hoje nós vamos continuar do capítulo 6, versículo 2. Gente, eu sempre misturo esse negócio de versículo, capítulo, uma coisinha na minha cabeça. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer daqui por diante, né? O que o Eterno tem para nos ensinar. Elohim falou com Moshe, dizendo-lhe, eu sou Adonai. Só lembrando, gente, aqui nesse programa nós não temos condição de ler os textos em hebraico. Por quê? Porque se eu for ler o texto em hebraico,
nós não teríamos tempo para ver toda a porção. Aí eu teria que pegar só um pedaço. Aí seria um pedaço da minha porção e não a minha porção, né? Por isso que nós vamos focar no texto para que nós possamos compreender mais. Lembrando que todo o texto que nós lemos aqui, tá? Por mais que eu não leia o texto em hebraico, mas todos os textos que nós lemos aqui, ele é traduzido direto do original pelo nosso querido Moré Marcos Felipe, tá bom? Então, vamos lá começar. Elohim falou com Moshe, dizendo-lhe, eu sou Adonai. Lembrando também que essas palavras, né, vêm por causa do desânimo de Moshe, né, que ao chegar no Egito, ele achava que logo que ele falasse com o Faraó ia libertar o povo, né, porque foi isso que o Eterno disse para ele. Quer dizer, o Eterno não disse que Faraó, ao chegar lá, Moshe chegar lá, ele ia libertar o povo. Não foi isso que o Eterno falou para Moshe. O Eterno disse que libertaria o povo, né? Não disse quando, mas e nem se ele chegasse lá já ia ser liberto, não. Mas então ele vem até o Eterno e vai falar com o Eterno. O Eterno vai falar com Moshe, né? Vamos lá ver o que ele fala. Então Moshe ele acha que ao chegar com o Faraó logo lhe ouviria, né? Só com a palavra. E só lembrando que até aqui Moshe não fez nenhum sinal diante de Faraó. Ele apenas passou a palavra que o Eterno disse a ele. Ele não chegou a Faraó fazendo nenhum sinal. Ele apenas passou aquilo que o Eterno falou a ele. Ele chegou ao povo de Israel, fez os 3 sinais, né? O sinal do cajado se tornando em serpente, o sinal da mão que se tornou leprosa, né, com Tserate, e depois foi curada, e também o sinal da água sendo jogada na terra e se transformando em sangue, né? Mas a Faraó ele não fez nenhum sinal ainda. Verso 3, aparecia Abraham, Isaac e Jacob como El Shaddai, apesar de não me ter feito conhecer a eles por meu nome. Yud Rei, Vav Rei, bendito seja para todos sempre o seu santo nome. O Eterno vem e vai falar com Moshe, porque Moshe perguntou para ele, Eterno, por que eu vou chegar a Faraó? Né? Se desde que eu cheguei a Faraó, a situação do povo só agrava ao invés deles serem libertos, né? E aí o Eterno vai começar a se revelar quem realmente ele é para Moshe. Ele já falou ao Monte Sinai com Moshe, mostrando que ele é Rie, Axé, Rie, né? Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. E ele vai falar para Moshe que para os patriarcas ele não se fez conhecido pelo seu nome, mas ele se fez conhecido como El Shaddai. Nós vimos ontem com o Moré Renato que El Shaddai, que é traduzido por Todo-Poderoso, mas que na verdade não tem tradução, mas nós podemos compreender a palavra como aquele que como se fosse uma mãe que amamenta o seu filho no seio, né? Ou seja, aquele que cuida dos seus filhos como uma mãe cuida do seu filho que está amamentando. Esse era o Eterno para Abraão, Isaac e Jacob, né? Ele cuidava de Abraão como uma mãe cuida do seu filho ao amamentá-lo. Ele supria Abraão como uma mãe supre o seu bebê, né? Ele supria Isaac e Jacob como essa mãe que... Gente, não é que o Eterno é mãe, tá? É uma comparação para que a gente possa compreender o que essa palavra vem significar para a gente, tá bom? Ou seja, ele era para Abraão, Isaac e Jacob aquilo que Abraão, Isaac e Jacob necessitava, né?
tudo que eles necessitavam: abrigo, proteção e também provisão. Ele sempre estava com Abraão, Isaac e Jacó. Eles eram prósperos. E agora ele fará também conhecer-se ao povo de Israel da mesma forma. E ele fala que ele estabeleceu com os patriarcas essa aliança, né? E ele disse que nessa aliança ele daria a terra de Canaã para os patriarcas, né? Mas que eles mesmos, eles viveriam nessa terra como estrangeiros, né? Como peregrinos. E o Eterno vai continuar falando a Moshe. Além disso, eu ouvi o gemido do povo de Israel, o qual os egípcios mantêm em escravidão, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou Adonai, libertarei vocês dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios e os resgatarei da opressão dele e os redimirei com o braço estendido e grande juízo. O povo hebreu estava há muito tempo no Egito. Eles vestiram as roupas egípcias, né? Eles já não sabiam mais quem eles eram. Porque você imagina só, vamos colocar aí 200 anos do povo de Israel no Egito. Em 200 anos nasce e morre muita gente, né? Então imagina só, eu tô há 12 anos aqui e eu já perdi muito, né? Olha que eu nasci no Brasil, cresci no Brasil e vim para cá com 30 anos. 29 anos. Então, mas mesmo assim, eu já perdi muito da minha cultura, da minha língua, que eu esqueço bastante. Agora, imagina esse povo que está há 200 anos no Egito, né? Primeiro, eles vestiram as roupas de egípcios, mas levanta esse homem e oprime eles, sabendo que eles não são egípcios, né? Não os aceitando como egípcios. E então, ele coloca uma roupa de escravo nessas pessoas. E aí chega Moshe nessa opressão grande que o povo de Israel está, né? Por que vem Moshe? Porque nessa hora da opressão, o povo de Israel clama àquele. Passou muito tempo para eles fazerem isso, mas eles fizeram, né? Finalmente. Clamaram àquele que poderia libertá-los, né? E aí vem Moshe. Então, Moshe ele chega no povo hebreu mostrando 3 sinais, né? E aqui no verso 6, nós vemos o Eterno falando também 3 ações que ele faria com o povo hebreu. Primeiro é a liberdade, né? Mas libertar de quê? O Eterno libertaria o povo de Israel da escravidão, das vestes de escravidão que os egípcios deram ao povo de Israel. Depois o Eterno disse que os resgataria. Mas os resgataria, será que somente do Egito? Não, ele também resgataria o povo de Israel desse trabalho forçado, de tornar o povo hebreu aquilo que eles não queriam ser. Que com a sua opressão, eles tornaram o povo hebreu escravos. Então vem o Eterno e resgata o povo hebreu daquilo que eles não querem ser. De um lugar que eles não queriam estar, a escravidão. Então o Eterno vem e os resgata para que a partir daí então eles tornassem-se livres para adorar o Eterno, para conhecer o Eterno e para saber quem realmente eles eram. E então o Eterno termina redimindo eles. Redimindo eles de quê? Redimindo eles da idolatria que o povo hebreu aprendeu no Egito. E sabe por que é da idolatria, né? Por causa desses grandes juízos aqui, né? Que o Eterno, e também por causa do verso a seguir, como nós veremos nesse exato momento, né?
Olha só. Eu os receberei como meu povo e serei o seu Elohim. Assim saberão que eu sou Adonai, o Deus, o Elohim de vocês, que os libertou dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios. Ou seja, o Eterno os salvaria, o Eterno os libertaria, o Eterno os redimiria dessa escravidão, dessa idolatria. E a partir de então, o Eterno se tornaria, porque ele diz aqui, ó, como você vê em vermelho aí, eu serei o seu Elohim e os receberei como meu povo. Então, o Eterno, ele promete ao seu povo, né, que ele os resgataria com grande juízo. Mas por que grande juízo? Porque eles estavam no lugar que era lotado, cheio, né, de deuses, de costumes, de tradições humanas que somente afastam o povo do Eterno, né? O Eterno, nós vamos ver que todas as maravilhas para o povo de Israel e praga para o povo do Egito vieram sobre o povo do Egito para mostrar que Elohim é errado, para mostrar que apenas ele é. Então, todas as maravilhas mostradas no Egito são atos do Eterno de libertação e juízo para o povo de Israel e também para o povo egito, que a maioria não ouviu. E então o Eterno ele continua: eu os levarei à terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, Abraham, Isaac e Jacó, e darei a vocês como herança. Eu sou Adonai. E engraçado, gente, que aqui no verso 7, né? Quando o Eterno fala ao povo que era o povo, que esse povo era o povo de Moshe, né? E aí ele fala a Moshe, vá lá, desce lá, porque o teu povo se desviou, o povo que tu tirou do Egito. Mas tá aqui, ó, verso 7. É bem claro que foi o Eterno quem tirou o povo do Egito, né? Que esse povo é o povo do Eterno, né? Então, Moshe, ele sabia muito bem disso, que foi o Eterno quem os tirou e que era o Eterno, que esse povo era povo do Eterno. Moshe disse isso ao povo de Israel. Eles, porém, não deram ouvidos, pois estavam muito desanimados e a escravidão era bastante cruel. Vocês lembram que na porção passada, quando Moshe chegou com o povo de Israel, o povo hebreu, né? Ele falou ao povo e depois de falar ele fez os sinais. E o povo creu, não por causa dos sinais, mas ele creu por causa das palavras, né? A gente viu na semana passada. Mas hoje mudou. Por quê? Porque ao invés deles serem libertos logo, né, no estalar de dedo, não. Eles passaram a ser mais oprimidos. A partir do momento que eles ouviram a voz do Eterno e creram, eles não foram libertos da opressão, mas eles passaram a ser mais oprimidos. Então, por causa dessa opressão cruel, eles passaram a não dar ouvidos, a não acreditar. Por quê? Porque o desânimo chegou na sua vida, né? O desânimo, eles já não tinham mais esperança. Eles estavam desanimados. O estado deles era tão cruel que eles não conseguiam ver a luz no final do túnel, né? Para eles não tinha, eles estavam totalmente desanimados. Então, eles não creram. Porque a escravidão não era apenas escravidão, ela era cruel, né? Então, Adonai vem a Moshe e diz a Moshe mais uma vez: vai, diga o faraó, rei do Egito, que deixe o povo de Israel sair da sua terra. Agora não passa mais. E falou Moshe diante de Adonai, dizendo:
Eterno, se os filhos de Israel não me ouviram, como ouvirá Faraó? Mas aí Moshe acha que é porque ele é incircunciso de lábio, que Faraó não ouve ele porque é ele que é um mau orador. Não, não é. Não é porque Moshe era um mau orador. Sabe por que sabe por que Faraó não ouviria e não ouviu? Porque Faraó era imerso em idolatria, porque Faraó era imerso nos seus costumes, nas suas crenças, na sua arrogância, no seu poder. Mas Moshe acha que ele não ouvirá porque a sua língua é pesada. Adonai, porém, fala a Moshe e a Arão, então ele dá ordem concernente ao povo de Israel e a Faraó, rei do Egito, para tirar o povo de Israel do Egito. Ou seja, o Eterno estava fazendo de tudo com as suas palavras para que Moshe continuasse crendo nele, né? Entretanto, Adonai disse a Moshe, nós vamos passar agora para o capítulo 7, tá? Como você sabe, aqui é apenas um resumo, não tem como a gente ver a porção inteira, mas a gente vai extrair o máximo que a gente puder. Entretanto, né? Voltando aqui, gente, eu esqueci de falar que do verso 14 ao verso 27, o Eterno ele vai falar sobre a genealogia do povo até chegar em Moshe e Aharon. Mas para diminuir, né, a nossa fala, e não temos muito tempo, então eu vou passar já para o capítulo seguinte, que é esse capítulo que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? E aí o Eterno ele vai continuar falando com Moshe, né? E aí a gente entra aqui. O Eterno vai continuar dizendo para ele ir lá que falar com o Faraó. E Moshe continua dizendo que se o povo não ouviu, como é que o Faraó vai ouvir, né? Entretanto, Adonai disse a Moshe, eu coloquei no lugar de Elohim para Faraó, e Aharon, seu irmão, será o seu profeta. Vocês lembram na semana passada que eu falei para vocês que essa era a crença de Faraó? Lembra? Faraó, ele se fazia diante do povo como Deus, né? E ele que chegava diante de Deus, né? Do Deus dos egípcios, e aí ele, como sacerdote desse Deus, chegava diante do povo. Mas olha o que o Eterno está falando para Moshe, que Moshe seria como Elohim, né? Para Faraó, e Arão, o seu profeta. E olha só, como é a mesma imagem lá de Faraó. Você dirá tudo o que eu ordenar a você, e Arão, seu irmão, deve falar ao Faraó, exatamente como Faraó fazia, né? Exatamente como o Faraó acreditava. E dizer-lhe que deixe o povo de Israel sair da sua terra. Ou seja, não tinha como o Faraó dizer que não entendeu, que estava fazendo aquilo por ignorância, porque o Eterno estava usando todas as formas de linguagem, fala, costumes, para que Faraó ele pudesse ouvir a sua voz. Mas, porém, todavia, a religião, o poder, né? A política, a arrogância faz um coração endurecido. O coração endurecido. Nós vamos perceber, né? Por que Faraó tinha um coração tão duro? Quem que endureceu o coração de Faraó, né? Olha só o que o Eterno vai falar. Eu, porém, endurecerei o coração dele, apesar de eu aumentar os meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito, o Faraó não os ouvirá. Então porei minha mão sobre o Egito e trarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes atos de juízo.
quando estender minha mão sobre o Egito e tirar o povo de Israel do meio deles, e os egípcios saberão que eu sou Yud, Rei, Vav, Rei. O Eterno está dizendo aqui no capítulo 7, versos 3, que ele endurecerá o coração de Faraó. E ele o fez. Mas antes do Eterno endurecer o coração de Faraó, o próprio Faraó já tinha o coração endurecido. A crença de Faraó o tornou um homem de coração duro. E nós vamos ver isso. E depois que ele começa a ver, e todos os sinais diante dele, né, começam a vir de maneira muito severa, e ele começa a não abrir o seu coração, mas porque o homem, quando ele está no momento de dor, ele começa a fraquejar, né? Por isso as torturas, digamos assim, né? Ele começa a fraquejar, mas aí a partir desse momento o Eterno entra e endurece o seu coração. Mas para que o Eterno vai fazer isso, gente? A resposta está aqui, ó, no verso 5. Para que eles saibam que ele é Adonai. Mas nós vamos continuar vendo. E aí no verso 9 ele vai dizer que quando ele chegar diante de Faraó, que o Faraó pedir, né, eles vão realizar um milagre. Agora sim, não é mais apenas palavras, agora vem os sinais, né? Porque o ser humano, ele gosta disso, ele gosta de sinais. E aí no verso 9 o Eterno vai dizer para ele lançar a vara diante de Faraó, né? Só um momentinho. Deu um probleminha aqui. E essa vara, ela se transformaria em um crocodilo, né? E então vem o verso 10. Moshe e Aharon apresentam-se ao Faraó e agiram completamente de acordo com as ordens que o Eterno dá a eles. Aharon, ele lança a vara no chão, né? Ele lança a sua vara diante de Faraó e dos seus servos, né? E ela se transformou em um crocodilo. Crocodilo? Mas peraí, Kessia. Na minha tradução tá como serpente, né? Como é que tu vem agora falando crocodilo? Gente, a palavra que tá aqui, né? Nós sabemos, mas muita gente não sabe, né? Não é nahash, que é cobra, né? Mas é tanim, que é crocodilo em hebraico. Ou seja, quando ele lança a sua vara diante de Faraó, essa vara ela se torna em um crocodilo. Então, a primeira maravilha que o Eterno vai fazer diante de Faraó é mostrar, né, a Faraó que ele tem poder até sobre esse Deus, porque o crocodilo ele também era considerado como um Deus, mas também sobre esse medo, né, que o povo do Egito temia muito o crocodilo, né? E aí o que é que vai acontecer? Contudo, por sua vez, o faraó chama os seus sábios, seus feiticeiros, e eles também conseguem fazer com as suas magias as suas varas se transformar, né, em crocodilo. E aí vem o verso 12. Cada um lançou a sua vara e elas se tornaram um crocodilo, né? No entanto, olha só, perceba aqui, a vara de Aharon engoliu a deles. Sabe o que eu acho incrível nesse verso aqui? É que toda vez que a gente vai ver um filme, ou que a gente até lê isso daqui, a gente vai achar que é o crocodilo que engoliu o crocodilo do faraó. Mas não é isso que tá falando aqui, não. Olha o que tá falando. A vara. É a vara que engoliu. Aí eu fiquei pensando, será que quando eles jogaram a vara no chão, que se transformou em crocodilo,
eles pegaram a vara, né? Ou então a vara se transformou em vara de novo, mas a vara de Aharão engoliu as varas dos feiticeiros, né? De Faraó. Eu acredito nisso, meu amigo. Que a vara de Aharão engoliu a vara dos magos de Faraó. Por que eu acredito? Porque é o Eterno quem fala. E se o Eterno fala, para que eu vou duvidar? Né? Se foi os crocodilos que engoliu os crocodilos, eu vou acreditar. Mas aqui está escrito vara. Por quê? Eu fiquei pensando, se fosse crocodilo, é uma coisa supernatural. Vai que os crocodilos dos magos de Faraó fosse menor, é a coisa mais normal do mundo, um crocodilo engoliu o outro crocodilo, pequeno principalmente. Mas não é nada comum uma vara engolir as outras varas. O Eterno é o Elohim das maravilhas. Portanto, eu creio que foi a vara que engoliu as varas. Por quê? Porque isso é algo totalmente incomum. E essa vara representava poder, como a gente sabe, pelos costumes do povo egípcio, né? Ou seja, o teu Deus crocodilo, né? Eu tenho controle sobre ele, né? As tuas crenças, né? As tuas feitiçarias, as tuas malabarismos, eu tenho poder sobre ele. A minha vara, o meu cajado tem poder acima de tudo. Ou seja, o poder do Eterno estava sendo mostrado a Faraó e aos seus feiticeiros, aos seus servos. Portanto, eu creio que foi a vara que engoliu as varas de Faraó. No entanto, Faraó endureceu o seu coração e não escutou conforme o Eterno fala a Moshe, né? Aqui nós vemos perfeitamente que foi Faraó que endureceu o seu próprio coração. E o Eterno, ele fala a Moshe, né? A gente vê aqui a primeira vez. Tanto que foi Faraó, que olha o que o Eterno fala a Moshe. O Faraó é teimoso, ele se recusa a deixar o meu povo partir. Vá ele amanhã de manhã, né, quando ele vai à água, e fique na margem do rio para confrontá-lo. Tenha na sua mão a vara que se transformou em uma serpente. Ué, mas a vara não se transformou em crocodilo, que tu não acabou de falar? Sim, mas a mesma vara que se transformou em tanim, ela também se transformou a Moshe numa nahash, né? É a mesma vara que se transformou em tanim antes, né? Agora há pouco, que a gente acabou de ver, a mesma vara havia se transformado em uma nahash, tanto para Moshe quanto ao povo de Israel, nos sinais que o Eterno mostrou a esse povo, né? E perceba, o Eterno mostra o seu poder diante de Faraó, o seu domínio, a sua força, né? E agora, no seu primeiro ato, né, assim, de juízo diante do povo do Egito, ele vai ferir o maior Deus para o povo do Egito. Que Deus era esse, Kessia? O próprio rio Nilo. Quando eu era jovem, eu sempre gosto, né? Muito de história. Quando eu era jovem, eu acho que eu tinha os meus 15 anos, numa aula de história e filosofia, o professor estava dando aula sobre a Mesopotâmia. E aí, ele falando, e isso me fez, apaixonar por essas coisas, né? Por saber os costumes. Então, desde os meus 15 anos que eu estudo isso. Comprei vários livros, revistas, para mim
mergulhar, porque eu achava muito interessante, eu achava muito legal. Acho até os dias de hoje, eu estudo ainda. E aí o professor de filosofia apresentando para a gente o Antigo Egito, a Mesopotâmia, né, toda aquela área ali, os seus costumes, ele falou que o rio Nilo era o maior deus dos egípcios, né? E esse ato de ser um maior deus ao povo do Egito era tão forte, tão grande, que os achados, a história, tudo que tinha sobre o Egito mostrava isso, né? Tanto que um filósofo, um historiador grego, que se chama Heródoto, ele falou que o Egito é a dádiva do Nilo. Por quê? Porque o que os egípcios criam era justamente isso, que o Egito era a dádiva do Nilo, que o Egito só existia por causa do Nilo. Ou seja, tudo que dava, que sustentava, que o Egito eles eram por causa do Nilo. Então, o maior deus para o Egito, para um egípcio, era o Nilo. E aí o Eterno vem mostrando para este povo que tinha esse Deus, né? Que tinha a criação, que tinha a bênção do Eterno dado a eles, porque ter um rio, ter água potável, ter água, né, perto, é uma bênção do Eterno. Mas, ao invés de eles agradecerem ao Criador, eles fizeram dessa criação um Deus e o maior Deus para eles. É por isso que esse historiador, ele disse, e disse muito certo, que o Egito, na cabeça do egípcio, era uma dádiva do Nilo, né? De tão Deus que eles faziam esse rio. E foi a primeira coisa que o Eterno feriu, foi o Nilo. Mas vamos continuar, gente, que pelo amor, agora que eu vi, nós já estamos 40 e poucos minutos e ainda não falei nada. Então, o Eterno fala para Moisés chegar lá e pegar o cajado e ferir a água, né? E todo peixe morreria. Tudo que estava naquele rio, que era o Deus deles, morreria. E isso faria com que ele soubesse que o Eterno é Adonai, né? Então, cada ação tinha um propósito do Eterno nessa terra. Então, Moisés e Aarão vão e eles fazem exatamente o que o Eterno manda fazer. E toda a água do Egito se transforma em sangue, né? E todos os peixes do Egito morreu. E aquele Deus poderoso, né, para os egípcios, se tornou tão mal cheiroso que o egípcio não podia beber da sua água. Ou seja, o Eterno, ele trouxe juízo sobre esse Deus, né? Porque não é que o rio merecia isso, não. É que o ser humano, ele faz de coisas tão um Deus que o Eterno precisa ferir aquilo para que ele se mostre a esse ser humano. Mas, olha só, vai adiantar? Os magos, né? Os magos de Faraó, eles vão fazer a mesma coisa, né? Com as suas artes secretas, e aí, por causa disso, o Faraó, ele endurece o seu coração. Ou seja, vem os falsos profetas com as suas palavras, com as suas artes, e ele faz esse ser não ver a obra do Eterno na vida dessas pessoas, né? E aí ele vira as costas e volta para o seu palácio e ele não coloca nada daquilo no seu coração. E os egípcios, eles tiveram que cavar para poder ter água potável. E depois de 7 dias de ter golpeado o Nilo, o que vai acontecer? O Eterno manda mais uma vez Moisés ir até Faraó. Mas dessa vez,
ele não atingiria apenas um Deus, ele atingiria o medo, né, do povo egípcio. Gente, se a gente for para a história e estudar sobre o povo egípcio, a gente vai ver que cada deus que eles criaram para eles era para que algo que eles temiam muito não chegassem até a eles. Eles fizeram do Nilo um deus para eles. Por quê? Porque eles acreditavam que o Egito era a dádiva do Nilo, veio por causa do Nilo. Então, eles criaram muitos deuses para que aquilo que eles tinham medo não chegasse até eles. E tinha um Deus que era em formato de rã. E aí o Eterno pede para Moshe ir lá, junto com Arão, e se ele não ouvisse, as rãs não estaria somente no seu território. A rã subiria, né? Subiria até eles e sobre todo o povo, né? Seria um enxame de mosca. De rã. Sobre o povo egípcio. Mas então o faraó não ouve e aí o Eterno comanda Moshe e Arão que estenda a sua mão sobre quem? Sobre os canais do rio daquele Deus, né? E os tanques e as rãs subiriam ao Egito por causa de quê? Quem era que da onde estava vindo? Dos seus rios, mostrando a Faraó, ao seu povo e ao povo hebreu que o Eterno tem poder na sua mão sobre toda a sua criação. Arão estende a mão e as rãs sobem ao Egito, né? No entanto, lá vem os falsos profetas de novo. Os magos fizeram a mesma coisa com as suas artes secretas e trouxeram rãs à terra do Egito. E é exatamente assim que os falsos profetas agem para nos ludibriar. Eles vão usar aquilo que os profetas do Eterno fizeram, fazem e falaram para tentar ludibriar, né, o povo do Eterno. Para tentar ludibriar aqueles que querem ouvir o Eterno. Eles fizeram a mesma coisa. E aí o que vai acontecer? E aí esses magos trouxeram, mas não fizeram as rãs saírem, né? E aí Faraó ele chama Moshe e Arão e pede para eles intercederem por eles, né? Para que aquelas rãs deixassem o seu povo, né? E aí ele fala: e eu deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios a Adonai, né? Mas eles poderiam oferecer sacrifício, mas não deixariam a terra. Mas Moshe disse a Faraó, desculpa, gente, na verdade ele disse que ele deixaria o povo ir para oferecer sacrifícios para o Eterno. Moshe fica tão feliz, né? E mostra e fala para ele, não apenas isso, você poderá escolher o momento em que orarei por você e pelos seus servos, né? Para que sejam livres das rãs, você mesmo e as suas casas, e as rãs permanecerão somente nos rios. E aí o que que o Faraó vai fazer? Na sua arrogância, ele vai determinar. Ele não vai dizer assim, vai logo lá e ora logo. Não, ele vai determinar, mostrando que ele tem a sua arrogância de que ele tem poder até de escolher quando ele quer ser livre daquilo que está sobre ele. Amanhã, ele respondeu. Moshe disse que seja como você disse, e realmente será. E que por meio disso aprenda que Adonai, o nosso Elohim, não possui rival. Faraó escolhe o momento e o Eterno vai fazer exatamente como o Faraó pediu, mostrando a ele que o Eterno não possui rival. Ou seja, Faraó não é Deus nada. Ele é apenas um ser humano arrogante que deixou o poder entrar no seu coração. E aí, Moshe ele vai orar ao Eterno e o Eterno faz exatamente aquilo que Moshe pede, né? E todas as
rãs morrem. E elas foram tantas que foram juntadas de montões e a terra do Egito cheirou mal por causa disso. Mas Faraó ouviu, deixou o povo ir? De jeito nenhum. Pela terceira vez, ele próprio endurece o seu coração e não escuta a voz do Eterno, como o próprio Eterno disse, né? O Eterno disse que ele endureceria o seu coração, mas o Eterno vai dar o palácio pacato, né? O Eterno vai dar aquilo que Faraó pede. Assim como ele escolheu o tempo da ação do Eterno, né? E o Eterno vai mostrar para ele que o tempo está na mão dele, o Eterno também mostrará para ele que o Eterno também pode endurecer o seu coração. Adonai disse a Moshe: estenda a vara e fira o pó do solo, e ela se transformará em piolhos. Aqui, ó, é um dos maiores medos do povo egípcio. O Eterno está trazendo juízo sobre esse povo, sobre os seus deuses, os seus costumes, trazendo os seus medos até eles. O povo do Egito tinha tanto medo de piolho que até as mulheres, elas não tinham pelos no seu corpo, elas não tinham cabelo, elas usavam perucas, porque eles morriam de medo de piolho. E então, o Eterno vai trazer isso sobre o povo do Egito. Por quê? Porque Faraó tem o seu coração endurecido pela religião, pelo poder e pela arrogância. E aí Moshe não faz exatamente como o Eterno pede. E lógico que vem os piolhos, né? Porque o Eterno tem poder na mão sobre tudo. E aí os magos, né, os falsos profetas, eles têm poder na sua mão até um certo ponto. Mas chega um ponto que eles já não têm mais poder nas suas mãos de enganar, né? De ludibriar com seus encantamentos, as suas vozes, usando as mesmas palavras falsas, mostrando que, né, eles que fazem e fazem acontecer. Só que aqui no verso 14, os magos tentaram reproduzir os piolhos com suas artes secretas, mas não foram capazes, porque estavam eles também cheios de piolho. E os piolhos não estavam somente nas pessoas, mas também nos animais. Então, não importava se eles tinham cabelo ou não, o Eterno trouxe piolho até sobre a pele do ser humano, né? Mostrando ao egípcio que não importa a ação do homem, né? Quem liberta, quem protege é El Shaddai. Né? Não é os deuses que eles fizeram, não é os atos deles tirarem todo o cabelo do seu corpo. Quem liberta, quem protege é El Shaddai, o nosso Yud-Rei Vav-Rei, o Deus Todo-Poderoso. E aí, os magos vêm a Faraó e falam para ele: este é o dedo de Elohim, mas por causa da arrogância do seu coração, achando que tem o poder na sua mão, né, sobre os deuses, Faraó continua endurecendo o seu coração. Mas aí o Eterno fala a Moshe que ele se levante bem cedo e fale a Faraó para deixar o seu povo sair, para que adore ele. De outro modo, ele traria insetos, mais um medo do povo egípcio, né? Tanto que eles tinham um Deus para afastar esses insetos, né? Da sua casa, das suas plantações, né? Porque se esses enxames viessem, né? Poderiam matar a sua plantação. Mas olha só o que acontece a partir dessa praga. Eu, porém, separarei a terra de Goshen, onde meu povo vive. Nenhum enxame de inseto entrará lá, para que você perceba que eu sou Adonai, bem ali na terra. Sim, eu farei distinção entre o meu povo e o seu povo,
Este sinal acontecerá quando, gente? Amanhã. Exatamente, amanhã, como Faraó pediu a Moshe. Aí agora sim, Faraó chama Moshe e fala para ele irem fazer sacrifício, mas sacrifício ali, naquela terra. Mas Moshe disse, seria impróprio procedermos desse modo, né? Porque os animais que a gente usa como sacrifício para o nosso Elohim são abominação para o povo do Egito. Você sabe disso, Faraó, né? Eles nos apedrejariam até a morte se nós fizéssemos isso. Vocês agora conseguem perceber, né, o nível de obediência quando eles mataram o cordeiro? Era uma coisa abominável aos olhos do povo do Egito. Eles poderiam morrer apedrejados, porque aquilo era uma abominação para eles, para aquele povo, né? Aí ele disse que não, que eles teriam que percorrer uma jornada de 3 dias para irem adorar o Elohim. Aí ele fala que tudo bem, mas eles só não poderiam se afastar muito. Ainda fala assim, ó, intercedam ao meu favor. Gente, eu tô correndo porque senão não dá tempo da gente ver, tá bom? E já o nosso querido Moré Renato tá vindo aí, por isso que eu tô correndo desse jeito. E então Moshe ele fala que assim que ele sair da presença dele, ele vai interceder por ele, né? E esses enxames sairiam da terra do Egito. Mas aí ele fala, apenas certifique-se de que o faraó pare de brincar com as pessoas mediante o impedimento de que vão oferecer sacrifícios ao Eterno. Mas então Faraó, depois dele ter orado, dos enxames terem saído, quando ele viu o alívio, o que é que ele fazia? Exatamente. Quando viu um alívio, ele endurecia o seu próprio coração. E também, desta vez, não deixou o povo sair. E aí o Eterno chama Moshe mais uma vez e fala para ele, mais uma vez até ele, e dizer que se ele retesse o seu povo, persistir nisso, a mão de Adonai estará sobre o gado do campo, sobre os cavalos, jumentos, camelos, gado e rebanhos, com uma doença devastadora. Mas é claro que ele não vai ouvir, né? E que o Eterno faria distinção entre o povo de Israel e o povo egípcio. E nada do povo de Israel morreria. E Adonai determinou no verso 5 o tempo exato ao dizer: amanhã Adonai realizará isso. Você não quis determinar um tempo? Pois agora eu te mostrarei. Eu sou o Elohim do tempo, né? Amanhã de manhã. No dia seguinte, Adonai fez isso. Todo o gado do Egito morreu, né? Mas nenhum dos animais pertencentes ao povo de Israel morreu. Ou seja, toda a pessoa do povo egípcio que tinha gado, não teve um que não tivesse o seu gado, né, morto. Não é que morreu todos os animais, tá? Foi o gado de todo o egípcio, né? Tanto que a gente vai ver que ainda tem animais, né? Ainda sobrou animais, mas o gado de todo o egípcio que tinha gado morreu. E aí, olha só o que acontece. O faraó envia para ver se realmente o gado do povo de Israel não tinha morrido. E ele viu que nenhum mesmo tinha morrido. Porém, nem assim ele amoleceu o seu coração, né? Mas ele continua com o seu coração endurecido pela 6ª vez. E então o Eterno diz para Moshe, para ele pegar um punhado de cinza, né, do forno e lançar diante dos olhos de Faraó. E eles se transformarão em feridas infectadas nos homens e nos animais. Tá aqui, ó, tá vendo como ainda tem animal? Não foram todos os animais.
para o gado, né? Ainda existia animal no Egito. Muita gente, quando lê aquilo ali, acha que a Torá entrou em contradição, mas não, né? Contradição para aquele que não consegue entender, que não consegue ver o texto, né? Mas os homens e os animais foram infectados com essas feridas. Engraçado que a gente não vê mais os magos, né? Eles não estão aqui tentando reproduzir. Mas dessa vez eles vieram, aqui no verso 11, ó. Eles vieram, né? E eles não foram capazes nem sequer de permanecer na presença de Moshe, por causa das feridas que lhes sobrevieram, como aos demais egípcios. E aí, dessa vez, o Eterno endurece o coração de Faraó. Nós já vimos que por 6 vezes Faraó ele endurece o seu próprio coração, mas agora a gente vai ver que é o Eterno quem endurece o coração de Faraó, aqui no verso 12. Dessa vez já não é mais o Faraó, mas agora é o próprio Eterno que está endurecendo o seu coração. Para quê? Ele vai responder aqui, ó. Verso 15. Ele diz para o Faraó deixar o povo sair, né? Mas ele sabe que Faraó não vai deixar. Olha só o que ele vai dizer. Eu já devia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com pragas tão severas que já teriam sido eliminados da face da terra. No entanto, é por essa razão que eu mantive vivo. Para quê, gente? Para quê? Por que o Eterno está mostrando todas essas maravilhas? Para mostrar-lhe meu poder e para que meu nome ressoe por toda a terra. Pelo fato de você se pôr ainda contra meu povo e não deixar sair, amanhã, por volta desta hora, eu enviarei uma tempestade de granizo tão forte que o povo do Egito nunca viu algo semelhante em toda a sua fundação. O Eterno, ele, a partir de então, começa a endurecer o coração de Faraó, né? Que tinha o seu coração duro, achando que o juízo do Eterno, do Elohim, jamais chegaria sobre ele, por causa das suas crenças, por causa da sua arrogância, daquilo que a sua religião lhe ensinou, né? Daquilo que ele acreditava. Ele achava que ele estava longe do juízo do Eterno, de Deus, né? Do Elohim, mas o Eterno, com seus juízos, mostra a ele que ele não está longe de nada, né? Que o Eterno é quem tem o juízo na sua mão, que o Eterno é quem tem poder sobre todas as coisas. E agora, a partir desse momento, ele passa a endurecer o coração de Faraó, não porque o Eterno quer tirar a sua livre escolha, mas para se mostrar a Faraó, para se mostrar ao povo egípcio, para se mostrar ao povo hebreu, para se mostrar para você e para mim que ele é o Todo-Poderoso. Para que seu nome ressoe sobre toda a terra. Vamos continuar para a gente terminar. E ele avisa a Faraó que o próximo seria uma chuva de granizo como o Egito nunca viu diante de si em toda a sua existência. E ele ainda fala, né? Que aquele que estiver ali no campo, que ouvia ele, tirar, não vai morrer. Mas aquele que não ouvir, ele vai estender a sua mão e tudo vai ser destruído com esse granizo. E aqueles do Egito que temeu, né, a fala do Eterno, tirou e teve o seu gado, o seu servo salvo da morte. Mas, né, Moisés estende a sua vara em direção ao céu e Adonai envia o trovão e o granizo. E, gente, olha só por que esse granizo foi tão estupendo, fora do comum. Esse granizo não veio só um granizo. Se fosse só um granizo,
O faraó podia dizer, foi um vento que veio lá dos polos e trouxe isso daí. Não, olha só, esse granizo ele veio com trovão, e não só com trovão, ele veio com fogo. Ou seja, era um granizo com fogo. Como assim? Entendeu? Não tem como o faraó dizer que isso daqui não veio da parte do Eterno, porque granizo e fogo junto, só o Eterno pode fazer isso, entendeu? É algo fora do comum, como uma vara engolindo outra vara. Não tem como ele dizer que não é, entende? Então o granizo ele desce com ele, o fogo reluz. E isso foi realmente terrível. Imagina, granizo e fogo ao mesmo tempo. Só o Eterno. E tudo que estava no campo foi atingido. Todos os animais e pessoas que não ouviram, né, foi destruído. Toda a plantação que crescia também foi destruído. Mas a terra que estava o povo de Israel não houve nada lá, não teve granizo. Era como se eles estivessem no fundo do mar, né? Numa tempestade terrível. O mar está super agitado, mas se você está lá embaixo, você não está vendo nada. Tá tudo tranquilo. Lá em cima tá pegando fogo, tá armando um salseiro, mas lá embaixo os peixes estão de boa. Né? Era assim que estava o povo de Israel no meio de todo esse furacão de pragas, vendo as maravilhas do Eterno. Aí Faraó, no capítulo 27, chama Moshe e Aharon e diz: dessa vez eu pequei. Adonai está completamente com razão e certo, né? Eu e meu povo erramos. Interceda por nós, diante de Adonai, né? Porque nós não suportamos mais esse trovão, esse granizo. E eu os deixarei ir. Vocês não permanecerão aqui muito mais. E ele está coberto de razão. Não porque ele vai deixar o povo ir, mas porque o Eterno vai libertá-los. Moshe fala, né? Assim que eu sair da cidade, estenderei minha mão e a Adonai, o trovão terminará e não haverá mais granizo, para que você possa saber que a terra pertence a Adonai. No entanto, você e seus servos, sei que vocês ainda não temem Adonai Elohim. E aí o verso 31 diz que o linho e a cevada ainda não foram destruídos porque elas ainda não... Perdão, o linho e a cevada foram destruídos porque ela ainda não estava madura e o linho ele ainda estava em botão. Ou seja, eu vou da cidade, logo que eu sair, eu vou estender minha mão e vai parar. Mas eu sei, Faraó, que você não vai deixar o povo sair. O Eterno já me falou e agora eu vejo que ele realmente... Você já não vê mais Moshe perguntando nada do Eterno. Agora Moshe só vê a ação do El Shaddai, como nós começamos a porção, ouvindo do Eterno, né? Moshe, você não crê não? Você tá com medo? Você acha que é assim? Pois agora você vai ver a minha mão forte. Agora você vai ver a mão daquele que se apresentou a Abraão, Isaac e Jacó diante de Faraó e do Egito e do povo hebreu. Agora você vai ver quem é El Shaddai. E assim como o Eterno fez distinção de Abraão, Isaac e Jacó do povo daquela terra, ele faz distinção agora do seu povo com o povo do Egito. Como El Shaddai, ele se apresenta ao povo hebreu e como Deus que traz juízo, como Elohim do juízo, como Elohim, na verdade, ele se apresenta ao povo do Egito, que acreditava em deuses. Mas ele mostra a Faraó que só ele é. Ele é Had, não existe outro. Ele é o dono dos céus e da terra, não existe outro. E aí, vamos continuar para a gente terminar.
Moshe saiu da cidade, afastou-se do faraó e estendeu a mão a Adonai. E o trovão e o granizo acabaram. E a chuva parou de cair sobre a terra. Quando o faraó viu isso, que a chuva e o granizo e o trovão tinham parado, ele passou a pecar ainda mais. Por quê? Porque ele vai voltar a endurecer o seu próprio coração. Não somente ele e seus servos. Mas existe uma razão do porquê. Do porquê disso. O faraó teve o coração endurecido e não deixou o povo de Israel ir, como Adonai dissera por meio de Moshe. O povo do Egito endureceu seu coração para não ouvir a voz do Eterno. O Eterno manda o seu servo com a sua palavra e eles não crêem na sua palavra. O Eterno mostra os seus sinais, ele não crê nos seus sinais. O Eterno manda os seus juízos, eles não querem ver os juízos do Eterno, mas fecham os seus olhos e endurecem o seu coração para não ouvir a voz do Eterno, para não ver os juízos do Eterno sobre ele. O povo de Israel via as maravilhas do Eterno, mas o povo egípcio tinha sobre si o juízo do Todo-Poderoso. E assim nós terminamos agora o nosso pequeno resumo. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa. Eu tive que correr bastante para a gente tentar conseguir terminar a tempo, né? Mas que o Eterno tenha falado ao seu coração. Se ele tiver falado pelo menos uma palavra e essa palavra continuar no seu coração, eu estou mais do que feliz, valeu mais do que a pena, né? Porque o ser humano, ele pede sinais do Eterno. Mas como disse Yeshua, vocês não terão sinal. Por quê, gente? Por que Yeshua fala isso? Porque o maior sinal o Eterno já deu. Mas quem percebe, quem vê esse sinal, poucos aceitam, poucos querem, poucos veem esse sinal. O grande sinal de salvação, de libertação, de redenção que o Eterno deu a toda a humanidade, a toda a terra, é a sua Torá, é a sua palavra. E muitos, como o faraó e seus servos e seu povo, não ouvem. E o grande sinal de libertação, de salvação e redenção que o Eterno deu à humanidade é a sua palavra e o Cordeiro dele, que tem poder de redimir o pecado do pecador. E a sua Torá, que vivida tem o poder de libertar. Para que assim o Cordeiro, com seu sangue, possa redimir e salvar o pecador de seus pecados. Mas poucos são aqueles que querem esses sinais maravilhosos do Eterno, de libertação, de salvação e de redenção. Ele nos dá esses sinais para que nós possamos ver que ele é na terra. Ele é Yud Rei Vav Rei. Ele é o alto existente que se revela. É ele que dá vida aos mortos. É ele que traz à existência o que nunca existiu. É ele que abre porta onde nem mesmo existe porta. Ele é Erie, Axé, Erie. E não existe outro como ele. Só que o ser humano, ele não ouve. Ele quer sinais. Mas assim como o faraó e o Egito, se o Eterno manda sinais que ele mandou, o povo não ouve, o povo não vê, mas endurece o seu coração e peca ainda mais contra o Eterno, com o seu coração endurecido, assim como o faraó, assim como o povo do Egito. Mas o desejo do meu coração, para você que está vendo nesse momento, é que você não seja como o faraó, é que você não seja como o povo egito, mas que você, como o povo de Israel, ouça a voz do Eterno, que você não olhe para a sua opressão e desanime, mas que você, como Moshe, possa ouvir a voz do Eterno e continuar firme, vendo as suas maravilhas e não o seu juízo.
porque aqueles que ouvem a voz do Eterno, os seus sinais são maravilhas, mas aqueles que não ouvem a voz do Eterno, os seus sinais são juízos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Eterno tenha muita misericórdia de você e que Ele te traga paz, saúde, prosperidade, bem-estar, em nome de Yeshua. Em nome do nosso amado, do amado da nossa alma. Que você tenha uma semana cheia de muita alegria e que o Eterno possa te sustentar todos os dias nas suas mãos. E que você ouça a sua voz, para que as suas maravilhas sejam maravilhas na sua vida e não juízo. Gente, um beijão. Não saiam daí que daqui a pouco o Moraes Renato tá voltando aí, tá bom? Vamos ouvir Abrahá com o nosso querido Yosef e o meu Todá Rabá. Eu vejo vocês outra vez quando a nuvem parar. Shabbat Shalom. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום